meu nome é Sara, sou residente de segundo ano de pediatria de CGP, estou rodando aqui no Júlia, no estágio de neonatologia, na UTI neonatal. Vou apresentar hoje um artigo sobre o uso de sabonete infantil de pH fisiológico em recém-nascidos, um ensaio clínico randomizado. Esse foi o artigo, foi publicado no Jornal de Pediatria e foi feito na Universidade Federal do Paraná. De forma introdutória, o banho é um método de higiene corporal que a gente mais usa nos recém-nascidos com o objetivo de retirar mesmo os resíduos presentes na pele, mas ele nem sempre é inócuo. E por isso são necessários alguns cuidados com a pele desse recém-nascido para garantir as principais funções, como a função da integridade da barreira cutânea e a proteção contra os agentes externos. E é sabido que a pele do recém-nascido, em valores mais ácidos de pH, tem propriedades bactericidas e, novamente, protege contra a entrada de micro-organismos. Então, existem vários fatores que podem alterar o pH dessa pele, mas o principal deles, um dos que mais tem impacto sobre esse pH da pele, é o uso de sabonetes na higiene diária do bebê. O objetivo, então, do estudo foi avaliar a efetividade de um sabonete infantil com pH fisiológico, e fisiológico, lembrando, não é neutro, fisiológico seria um pH mais ácido, compatível com a pele, para manter o pH cutâneo e hidratação da pele, quando comparado com um sabonete comum, também líquido, usado já na maternidade, que era um sabonete padrão deles. Foi um ensaio clínico randomizado, controlado e duplo cego, de forma que nem a pesquisadora, nem quem dava o banho nas crianças, nem os pais sabiam o que estava sendo administrado. Esses eram os frasquinhos dos sabonetes. Foram inclusas 204 crianças, durou mais ou menos um ano esse estudo. Os critérios de inclusão foram recém-nascidos a partir de 34 semanas e critérios de exclusão que não estavam com alguma doença já de pele, ou que não estavam sob fototerapia, ou que tinham alguma doença como cromossomopatias. E um grupo, metade dessas crianças ficaram no grupo controle, recebendo banho com sabonete líquido já padronizado da maternidade, e o grupo experimental, sabonete líquido infantil com pH fisiológico que era fornecido. Aqui é a tabela com as características na primeira coluna, a segunda o grupo controle, a terceira o grupo experimental, mostrando quais foram as características dos dois grupos e foram bem compatíveis, não teve diferença entre os dois grupos, tanto quanto a sexo, etnia, idade estacional, se tinha nascido de parto vaginal ou não, porque lembra que a gente comentou que vários fatores podem influenciar no pH? Por isso que era importante a gente ter uma correta distribuição desses fatores entre os dois grupos. As medidas, que eu vou falar um pouquinho mais para frente quais foram, de hidratação, enfim, foram realizadas nas primeiras 24 horas de vida dos bebezinhos e eram realizadas imediatamente antes dele tomar banho e até 5 minutos depois dele ter recebido o primeiro banho. E o segmento do estudo foi até a alta hospitalar, que girou em torno de 48 horas. Quais foram, então, os desfechos clínicos que o estudo procurava? O primeiro era essa corneometria. Basicamente, a corneometria avalia a hidratação, só que de um ponto de vista com números. É usado esse aparelhinho aqui e ela mede tanto a quantidade de óleo quanto a quantidade de água na pele. Então, é uma medida fixa, né? É um número. O pH, também um número. E a hidratação, agora, não por número, mas por parâmetros clínicos, como a presença de eritema, de xerose, que foi avaliada por meio de fissuras e de descamação. A corneometria e o pH foram realizados tanto no rostinho, quanto no abdômen e na coxa. A hidratação, então, falando dos achados que eles tiveram em relação à hidratação, parâmetros clínicos. Quando eles foram avaliar a questão do eritema, eles observaram que no grupo controle houve um aumento do eritema depois do banho no grupo controle, aquele que recebia o banho com o sabonete líquido comum da maternidade. Quando avaliaram no grupo experimental, não houve diferença entre antes e após o banho, recebendo o banho com o sabonete já sabido. Aqui, sobre descamação. A descamação permaneceu a mesma antes e depois do banho no grupo controle, e no grupo experimental ela diminuiu quando o banho foi dado com sabonete específico para recém-nascido. Quando falavam de fissuras,
esse gráfico é um pouquinho diferente. Aqui nessa coluna dos pontilhadinhos, né, a coluna cheia, ela é a ausência de fissuras. A listradinha, fissuras finas, e o pontilhado, uma única fissura ou múltiplas fissuras. No grupo controle, ficou exatamente a mesma coisa em relação a fissuras, não houve diferença antes e após o banho. No grupo experimental, a gente vê como que aumentou a ausência de fissuras após o banho e diminuiu também a quantidade das outras fissuras avaliadas. Então, de forma geral, quando a gente olhou os parâmetros clínicos, o sabonete líquido comum piorou o eritema e o sabonete infantil que eles estavam testando teve menos descamação e menos cheirose. Em relação ao pH, e aí a gente vai lembrar que o importante do pH é que ele esteja mais ácido, né, para garantir as funções de barreira. Aqui, a avaliação foi primeiro na região da cabecinha. Eu esqueci de comentar na parte de métodos que eles estabeleceram uma padronização para que esse banho fosse dado no bebê. Então, era tudo dado na mesma temperatura de água, na mesma temperatura da sala e com a mesma técnica. Essa técnica envolvia não passar sabonete no rostinho do bebê. Então, essa avaliação aqui, embora tenha sido grupo controle de azul e grupo experimental de vermelho, não envolvia aplicar o sabonete na cabecinha. E o que a gente vê, então, é que só com água, dando banho só com água, houve um aumento do pH nos dois grupos, sem diferença entre eles. Quando chegou na parte do abdômen, agora já tinha o uso do sabonete nas outras áreas do corpo, o grupo experimental manteve o pH, ao passo que no grupo controle houve uma elevação estatisticamente significativa do pH da pele, ou seja, contra o que a gente gostaria que acontecesse. Quando foi na parte das coxinhas, a mesma coisa. O grupo experimental permaneceu mais ou menos no mesmo pH, enquanto o grupo controle, elevação está significativa. Então, relacionado ao pH, o sabonete líquido comum aumentava o pH da pele, ao passo que o sabonete infantil mantinha o pH da pele. E quando a gente falou da parte do uso isolado de água, a gente viu que aumenta o pH. Portanto, alguns questionamentos às vezes surgem relacionados ao banho no bebê só com água, também não foi recomendado. Porque a água, apesar de ser um pH neutro, ela já é álcali em relação ao pH da pele. E aí, em relação à corneometria, que era aquela medida, na primeira coluna, eles olharam a medida do óleo e na segunda coluna a medida da água. Não vou destrinchar gráfico por gráfico, porque de forma geral não houve diferença entre o grupo controle versus o grupo experimental. Mas é interessante a gente observar que quando eles vão para a medida de óleo na pele, então a proteção lipídica da pele, do extrato córneo, na hora que chega nas regiões de abdômen e de coxinha, a gente vê que depois do banho teve uma diminuição do pH nesses locais. Diminuição da quantidade de óleo nesses locais. O que isso quer dizer? Provavelmente eles inferiram que o abdômen e as perninhas são regiões que ficam submersas durante o banho e ficam em maior tempo de contato com os produtos, os sabonetes, enfim. E a gente não tem costume de enxaguar o bebê aqui, né, depois do banho. Então, talvez isso tenha contribuído para continuar diminuindo essa barreira lipídica que havia lá, o que também não é adequado. O ideal é que a gente mantivesse a barreira lipídica. Então, talvez pensar no futuro sobre banhos que a gente consiga retirar esses resíduos do contato da pele do bebê, enxaguar, né? Algumas limitações do estudo é que esse estudo foi avaliado a apenas um banho do recém-nascido. E outra coisa que eu coloquei como limitação foi um conflito de interesse. Duas das autoras tinham um conflito de interesse com representações da indústria farmacêutica, mas a autora principal, que é essa Larissa, declarava não ter conflito de interesse. E a conclusão, então, é que os achados corroboram para a necessidade de utilizar produtos suaves, com pH adequado e especialmente destinados ao público infantil. Obrigada.